Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos resolver uma questão utilizando o método da biseção, na qual a gente vai utilizar também por meio o método de Bolzano, né, para resolver essa questão. E a questão diz o seguinte: encontre a raiz da função f de x igual a x vezes o logaritmo natural de x menos 3 vezes ou 3,2 contido no intervalo entre 2 e 3, né, com um erro menor ou igual a 10 elevado a menos 2, 0,0. A primeira coisa que nós vamos fazer é substituir os valores da nossa função que foi nos dada pelos valores do intervalo. Porque aqui vai corresponder ao nosso A e aqui vai corresponder ao nosso B. E nós vamos substituir na função, que vai ser o seguinte: 2 f de 2 igual a 2 vezes logaritmo natural de 2 menos 3,2, que vai ser igual a menos 1,81. Nós vamos trabalhar com 5 casas decimais porque isso vai dar valores muito pequenos, tendo em vista também que o nosso erro é um valor pequeno. Agora, substituindo nosso b na função, vamos ter aqui 3 vezes logaritmo natural de 3 menos 3,2 é igual a 0,09584. Perfeito. Bem, segundo o método de Bolzano, nós devemos multiplicar as duas funções e o valor dessas duas funções não vai ter que dar menor que zero. Portanto, para isso acontecer, nós precisamos que o valor da função em A multiplicado por valor da função em B seja menor que zero, tem que multiplicar uma função negativa por uma função positiva para dar um valor menor que zero. Então, essa parte já obedece aos nossos critérios, né? Que já é uma função que deu um valor negativo e outra que deu um valor positivo. Portanto, fazendo essa multiplicação, 1,81371 vezes 0,09584, temos que vai ser igual a menos 0,17383, que é menor do que zero. Opa, que é menor do que zero. Portanto, está ok, obedecendo o nosso critério, segundo o Bolzano. Então, nós podemos prosseguir para a próxima etapa, que vai ser a nossa primeira interação. Onde nós vamos fazer a média entre os pontos dados pela nossa questão. O ponto dado pela nossa questão foi 2 e 3. Nós vamos fazer que o xn, que é o nosso ponto médio, vai estar localizado na média desses dois pontos. 2 mais 3 é 5, 5 dividido por 2 é 2,5. Portanto, para uma melhor visualização, podemos fazer desta maneira: o nosso A, o nosso xn e o nosso B. O nosso A é 2, o nosso xn, que acabamos de encontrar, é 2,5 e o nosso B é 3. Portanto, agora nós temos dois intervalos a serem analisados. Isso implica dizer que nós vamos repetir os mesmos passos dados anteriormente para esses novos dois intervalos e saber qual dos dois intervalos se encontra o nosso x.
se vai ser no intervalo 2, 2 e 2,5 ou 2,5 e 3. Portanto, repetindo os mesmos passos para os novos dois intervalos, nosso primeiro intervalo de 2, 2,5, nós temos que o A é 2, o nosso B é 2,5. Vamos apenas substituir nas funções. 2, que nós já calculamos, já temos o resultado que vai ser 1,8137,1. O nosso 2,5 nós precisamos calcular, que vai ser igual a 2,5 vezes logaritmo natural de 2,5 menos 3,2. Esse valor vai ser igual a, essa função vai ser igual a menos 0,9027. Ok? Lembrando que, segundo o nosso teorema de Bolzano, a multiplicação das duas funções, tanto de A vezes B, tem que ser um número menor do que zero. Portanto, tem que ser uma função que tenha valor negativo e uma outra função valor positivo. As duas funções aqui deram valores negativos. Portanto, não obedece ao nosso critério. Então, podemos fazer assim. Esse é o nosso critério. E ambas não obedecem esse critério. Vai dar um valor positivo, que é maior do que zero. Portanto, nosso x não está nesse intervalo. E vamos seguir para o próximo intervalo, que era de 2,5 até 3, onde a função de f de 2,5 já foi calculada, que deu, opa, só um instante, que deu menos 0,9027. A nossa função f de 3 também já foi calculada, já é um valor conhecido, que deu 0,09584. Perfeito. Observe que ela nesse quesito ela obedece o nosso teorema. Tanto que a função de A multiplicada pela função em B é menor do que zero, porque um valor negativo que multiplica um valor positivo, que vai dar um valor negativo. Entende? Portanto, ela obedece o nosso critério e podemos prosseguir para a segunda interação. Opa, minto, na verdade. Na verdade, agora nós precisamos fazer a verificação de parada. Como assim a verificação de parada? Nós precisamos descobrir que o nosso critério de parada vai ser o módulo da função xn tem que ser menor ou igual ao erro. Portanto, o nosso módulo, o nosso módulo da função de xn, nosso xn na verdade é o 2,5, né? E o nosso erro que foi dado é 0,01. A nossa função, portanto, era menos 0,9, arredondadamente, né? Que tem que ser menor ou igual
a 0,1. Só observando aqui a gente já percebe que esse critério não é obedecido. Portanto, devemos continuar. Se esse critério fosse obedecido, nós já pararíamos aqui e encontraríamos o nosso x. Mas como não foi o caso, vamos continuar para a segunda interação. Nós vamos repetir o mesmo processo, tirando a média dos nossos dois pontos do nosso intervalo. Vai ser 2,5 mais 3 dividido por 2 igual 2,5 mais 3 dá 5,5. 5,5 dividido por 2 dá 2,75. Portanto, nós novamente vamos ter dois intervalos. O nosso A, que vai ser 2,5. O nosso B, o nosso xn, que é 2,75. E o nosso B, que é 3. Nesse quesito, vamos avaliar o primeiro intervalo, que é o intervalo de 2,5 a 2,75. Mais uma vez, substituindo os valores do intervalo 2,5 na função, nós já calculamos isso antes. Temos que vai dar ser 0,90927. Ok. E substituindo agora um novo valor, que ainda não calculamos, que é 2,75. Opa. 2,75 vezes logaritmo natural de 2,75. Opa. 2,75 vezes logaritmo natural de 2,75 menos 3,2, que vai ser igual a menos 0,4810. Mais uma vez podemos observar que as funções não obedecem ao teorema de Bolzano, sendo uma função de valor negativo e outra de valor negativo. Portanto, sabemos que não obedece o nosso critério. Vamos para o próximo intervalo, que é de 2,75 e 3. Bem, portanto, substituindo o valor de 2,75 na nossa função, que já foi calculado, nós vimos que deu menos 0,92,7. Aí substituindo também x, ou perdão, 3, que também já foi um valor calculado, que deu 0,09584. Podemos ver que nesse quesito ela obedece, portanto, podemos prosseguir para fazer a verificação de parada, que no caso vai ser. Podemos ver que ela obedece o critério de Bolzano, portanto, podemos prosseguir para a verificação de parada, que é o módulo do nosso xn, que no caso aqui é 2,75, menor ou igual ao nosso erro, onde já foi calculado 0,4810 não é menor
do que 0,01. Portanto, devemos continuar. Para a nossa terceira interação, onde mais uma vez é um processo lento, um pouco chato, mas é o que deve ser feito. Mais uma vez, vamos reduzir o nosso intervalo, encontrando o ponto médio entre eles. Dois vírgula setenta e cinco mais 3, 5,75 dividido por 2, dá 2,87,875. Já adiantando alguns passos, mais uma vez a gente só vai substituir na nossa função o nosso valor. Vai ser igual a 0,16. Opa, 16, 38, 5. Perfeito. Ok. Mais uma vez temos dois intervalos, onde nós vamos ter o nosso 2,75, o nosso 2,87, 87,5 e o 3. Fazendo o cálculo do primeiro intervalo, 2,75, 2,87, substituindo os valores na função. O 2,75 já é um valor conhecido, deu 0,418, 10. O nosso valor do outro x também já é um valor conhecido, acabamos de calcular, substituído na função. Daqui já mais uma vez podemos verificar que a multiplicação dessas duas funções vai dar um valor positivo, portanto, maior que zero. Já podemos descartar esse intervalo. O intervalo de 2,87,5 e 3, substituindo os valores da função para ficar organizado. 2,85 já é um valor conhecido, dá 0,16385. E o 3 também já é um valor conhecido, que dá 0, opa, 0,9584. Muito bem. Obedece nosso critério de Bolzano? Nosso teorema de Bolzano? Obedece. Então, aqui, só de observar já dá ok. Vamos somente realizar o nosso critério de parada, que é o módulo da função f de 2,87,5 tem que ser menor ou igual a 0,01. E vimos anteriormente
que não é o caso. Opa, que não é o caso. Portanto, mais uma vez, temos que seguir no processo e partir para mais uma interação. A de número 4. Mais uma vez, vamos dividir os nossos intervalos. 87 mais 3, 2, 587,5 dividido para 2 dá 2,9375. Adiantar os processos. Nós vamos substituir o valor na função já entregar o resultado. É igual a menos 0,03467. Ok. Mais uma vez temos um novo intervalo, onde temos 2,87. Opa. 2,93,7 e o nosso 3. Mais uma vez vamos para as verificações. O primeiro intervalo de 2,87,293,7. Opa. O planeta está começando a falhar já. De tanta repetição. Mas vai dar certo, galera. Vamos lá. Já é um valor conhecido nosso. Então, 0,16, 35. Opa. Brasil 93. Menos 0,0, opa, 0,33467. Mais uma vez observando a verificação. São dois valores de funções que deu negativo, portanto, não obedecem o nosso critério. Próximo intervalo. Dois vírgula nove três sete cinco por 3, onde os valores da nossa função de 29375 já é um valor conhecido, acabamos de ver, menos 0,03467. A função f de 3 também já tem um valor conhecido,
0,9584. Obedece ao nosso critério? Obedece. Uma função de valor negativo, uma função de valor positivo vai ser igual a uma função de valor negativo, que, portanto, opa, é menor que zero. Agora vamos fazer apenas a verificação da nossa função f de x n, e nosso xn é 2,9375. O módulo disso tudo tem que ser menor ou igual ao erro. Portanto, nós já verificamos também que dá 0,03467, que ainda assim não condiz com o nosso erro, sendo maior. Portanto, vamos continuar para mais uma, e se Deus quiser, a última interação. Opa, quinta, quadra. Muito bem. Vamos de novo dividir o nosso novo intervalo para encontrar ponto médio entre eles. É 2,9375 mais 3 dividido por 2, que vai dar 2,9687. Já substituindo esse valor na nossa função, 6,87, temos que vai ser igual a 0,03010. Ok. Mais uma vez temos um novo intervalo, um duplo intervalo de 2,93 até 2,96 e 3. Beleza? Então, portanto, nós vamos analisar o nosso primeiro intervalo, que vai ser f x 93 vai ser igual a menos 0,034, e o nosso valor de 2,93, 96 vai ser igual a 0,0331. Ok. E o valor de 3, que já é um valor conhecido desde o início. Tudo bem. Portanto, podemos verificar o seguinte, que esse intervalo aqui, o segundo intervalo, de 2,96 a 3,
são dois valores positivos, que multiplicados vai dar um valor positivo também, que vai ser muito maior do que zero. Muito maior não, vai ser maior do que zero, né? Já esse intervalo aqui já é interessante. Por quê? Porque, de novo, ele está dentro da nossa verificação, que precisa ser uma função de valor negativo, outro valor positivo, para dar um valor negativo, e, portanto, é menor que zero. Então, sabemos que está dentro desse intervalo aqui. Vamos apenas fazer a nossa verificação de critério de parada, para saber se prosseguimos com mais um passo ou não, onde é o módulo do nosso x, ponto médio, vai ser menor ou igual ao erro, onde o nosso x do ponto médio é 0,03031, que é maior do que 0,0. Tem um valor próximo. Vamos prosseguir. Então, provavelmente vai ser no próximo, na próxima interação. Sexta interação. Mais uma vez, vamos dividir nosso novo intervalo, 2,9375 mais 2,9687, tudo isso dividido por 2, isso é igual a 2,9531. Substituindo esse valor na função, temos que vai ser igual a 0,00221, opa, 9. E mais uma vez temos um conjunto de dois novos intervalos, onde vai ser o nosso 2,93, o nosso ponto médio que acabamos de encontrar, 2,95, e o 2,96. Substituindo os valores das funções dos nossos intervalos, o valor já é conhecido por nós, do 2,93, que é menos 0,03467. O nosso ponto médio acabamos de calcular, 2,96 menos 0,0. Não foi, travando já. 2,219, também conhecido o nosso f de 2,96. Zero vírgula zero três. Muito bem. Mais uma vez, observando o critério de que essas duas funções, o resultado delas possui valores negativos, portanto vai dar um valor positivo maior que zero. Esse nosso intervalo aqui possui um valor de função positivo e o outro negativo.
portanto, nos satisfaz. Onde o nosso f de A vezes f de B é menor que zero. Vamos fazer a verificação de parada, que vai ser o nosso módulo do x n menor ou igual ao e. Zero vírgula zero zero dois dois nove é menor que 0,01. Portanto, encontramos um valor que satisfaz a nossa equação. Aí você pode montar a tabelinha com todos os valores encontrados, mas no mais é isso. Encontramos o valor que satisfaz a nossa raiz, portanto, o nosso x é igual a 2,95. Ok. É isso, pessoal. Valeu.